costumo dizer para meus pacientes que o início, a cirurgia, né, e a gente fazer aquela imobilização precoce, 50% do tratamento. Os outros 50% do tratamento, talvez sejam até mais importantes do que a própria cirurgia em si, são a questão da reabilitação. Bom, pessoal, hoje vamos tratar de um tema que eu vejo muito no meu consultório e vejo muito aparecendo no hospital, um grande hospital aqui de Brasília, que a gente atende bastante trauma, que é a lesão de tendão de Aquiles, que vem aparecer agora e ficar um pouco mais na mídia, né, por conta da lesão do jogador de basquete Haliburton, que na final, no jogo 7 da NBA, ele teve essa lesão das finais, né, da NBA, ele teve essa lesão bem no início do jogo e que pode ter feito toda a diferença para o time dele ter perdido o jogo. E jogadores famosos como Tatum, como Lillard, que também tiveram essa lesão nos playoffs, e outros jogadores da NBA, né? Sendo que este ano, por incrível que pareça, a gente não sabe muito bem o porquê, né? Existem algumas especulações, mas 7 jogadores da NBA tiveram essa lesão durante essa temporada da NBA, né? Alguns especialistas dizem que foi um número excessivo de jogos ou de preparações, né? Mas é um tema, algo que vem acontecendo bastante nesses jogadores, principalmente no basquete, e que pode ser potencialmente danoso para a carreira deles. Mas vamos explicar um pouquinho, conversar um pouquinho mais, depois desse gancho, né, da NBA, um pouquinho mais sobre esse tipo de lesão. Bom, gente, a lesão do tendão de Aquiles, ela acontece de uma forma silenciosa. Muitas vezes, eu vou te falar, a maioria das vezes, a lesão acontece em um tendão que nunca doeu, nunca teve problema e você nunca pensou que isso poderia ter acontecido. Por exemplo, a pessoa que tem a lesão, ela nunca imaginou que isso poderia acontecer com ela. Antigamente, achava-se que esse tipo de lesão era muito assim, de atletas recreacionais ou aquele jogador de final de semana, esportista de final de semana, né? Mas a gente vê muito isso em atletas profissionais, atletas jovens até, muito bem fisicamente preparados e até pessoas sedentárias, né? Que não fazem muito esporte e vai tentar atravessar a rua correndo ou vai ter que fazer algum movimento, empurrar alguma coisa, e tem a lesão do tendão de Aquiles. A lesão acontece, tá, de uma forma inesperada. Não tem como a gente saber, nós médicos, né, nem fisioterapeutas, prever muito bem se a lesão vai acontecer ou não. Tanto que, fazendo a pegada desse jogador, o Haliburton, agora na final da NBA, no jogo 5 dessas finais, ele entrou, teve uma lesão, uma distensão da panturrilha dele e ficou com bastante dor na panturrilha, jogou no sacrifício o jogo, né, e ainda jogou o 6º jogo ainda no sacrifício e acabou indo para o 7º porque ele queria ajudar o time, né. E teve a discussão bastante importante, né, com os médicos lá do time dele da NBA, porque ele conseguia nos treinos jogar, conseguia saltar, conseguia fazer tudo e só com uma leve dor na panturrilha, mas todos avisaram ele, isso pelo menos nas notícias aí que a gente vê, né, que foi bem avisado de que ele tinha uma chance grande de ter essa lesão do tendão de Aquiles. Um outro jogador bastante famoso que teve isso também, falando de basquete também, né, e que foi avisando um pouquinho que estava com uma dor na perna, estava com um pouquinho de dor no tendão de Aquiles, em 2019, nas finais também, a gente vai lembrar do Kevin Durant, quando ele jogava ainda pelo Golden State Warriors, né, e que nas finais também da NBA, na final da NBA, né, nos jogos, ele teve a lesão em 2 minutos de quadra. Tá? E já era uma lesão que estava se anunciando também por causa das dores. Mas tirando esses 2 casos, a grande maioria das vezes o atleta ele não tem dor nenhuma. E não só o atleta, né, o indivíduo não sente dor nenhuma. Isso é uma coisa assim, que é muito discutido em congressos. Tá? Até hoje a gente discute bastante o congresso, a gente chega lá, vamos ver sobre aulas sobre o tendão de Aquiles ou cursos apenas só voltados para o tendão de Aquiles. E o consenso sempre é o mesmo, né? A gente não consegue dizer quando a pessoa vai ter a lesão ou não. A gente tem uma faixa etária preferencial aí em atletas que a gente vê em pessoas acima de 30 anos, 28 para 30 anos, né, e em população em geral, podendo chegar até os seus 40 anos aí, alguém que está querendo fazer, ou teve que fazer algum esforço repentino e que teve essa lesão. Bom, como é que é o mecanismo dessa lesão? Como é que a gente vê isso? Tá? Nos vídeos que vocês podem ver do Lillard, do Tatum e até do próprio Haliburton, você vai ver que eles dão um falso passo para trás.
né? O americano fala false step back, né? Que ele dá aquele falso passo para trás para ele ganhar impulso e fazer o movimento dele, né? Dar aquela explosão de movimento. E é nessa hora que você repara que nesses 3 vídeos bem claros, é nessa hora que o jogador tem a lesão do tendão de Aquiles. E isso acontece em jogador de futebol, né, em qualquer posição, goleiro, defesa, ataque, meio de campo. Acontece em jogadores da NFL, onde a gente teve aquele exemplo do quarterback do Green Bay Packers, né, que teve a lesão também. Tá? Isso, se não me engano, foi no ano passado, retrasado, né? Então, é o mesmo jeito, né? A pessoa dá aquele passo para trás, dá uma hiperextensão do tornozelo, ele sobe muito na hora, com a perna esticada, vai fazer a força, aumenta a tensão no máximo do tendão de Aquiles, e com essa tensão no máximo, com a força da panturrilha e ele bem esticado, é nessa hora que ele acaba tendo rompimento. E isso é, em geral, para todo mundo, né? Excetuando, lógico, né, situações em que teve um corte direto no tendão de Aquiles, por exemplo, e aí isso não, a gente não conta assim como uma lesão espontânea, né? Como é que a gente faz? Você tem uma lesão de tendão de Aquiles, e o que vai acontecer agora com você? Bom, gente, a lesão do tendão de Aquiles ela é um pouquinho chatinha, tá? Se você for pensar em atletas profissionais, com toda a preparação do clube que ele pode dar para esse atleta. Eu estou falando atleta de primeira linha, tá? Então, preparadores físicos, fisioterapeutas, uma equipe médica de excelência, um departamento médico muito bom, de fisioterapia muito bom, onde esse atleta está ganhando para estar ali para fazer a reabilitação dele, né? Porque ele não está jogando, mas está ganhando o salário dele ainda. Ou seja, ele não tem nenhuma outra preocupação na vida dele, a não ser fazer a recuperação. Eles demoram para recuperar mais do que uma fratura de tornozelo. E algumas vezes mais até do que a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Então é uma lesão que é chata porque demora muito para poder fazer a recuperação adequada desse atleta. A gente tem alguns dados estatísticos de trabalhos recentemente publicados em que, por exemplo, na NBA, até 25 a 30% dos atletas, quando tem esse tipo de lesão, até pela idade deles um pouquinho mais avançada, entre 30 e 31 anos, às vezes já estão quase entrando no final da carreira deles, não volta a jogar. Não volta mais a participar da NBA, né? Ele aposenta. E os outros atletas que ainda continuam jogando, né, em média, em geral, eles diminuem a qualidade dos números deles, né? Os números deles de assistências, rebotes, cestas, tempos de jogo, participação de jogos, todos eles caem em praticamente todos os atletas. Por que praticamente? Uma das raras exceções que a gente vê hoje em dia na NBA é o Kevin Durant. O próprio Kevin Durant ele conseguiu voltar a jogar do jeito que ele jogava antes. Agora, tirando ele, todos os outros deram uma queda de números, viu? Até o Kobe Bryant, que foi outro jogador de basquete famoso, né, que teve esse tipo de lesão também, então teve uma queda de números, assim, né, de jogadas, né? Vamos esperar que esses 3, né, ou 7 desse ano, né, voltem a praticar de uma forma adequada. Bom, isso na NBA. Quando a gente começa a conversar sobre atletas de outras profissões, por exemplo, né, artigos científicos mostrando sobre atletas de beisebol que eles conseguem voltar plenamente às suas funções, e quando a gente vai jogar um pouquinho para o nosso meio aqui, né, que é o futebol, até 4% dos jogadores não conseguem voltar, tá bom? A gente tem alguns exemplos aí, né, aqui nacionais, né, como por exemplo o jogador Adriano, né, que não voltou a jogar, né, e isso varia muito de como é que foi feita a recuperação também do jogador, né, e também tem gente que tenta voltar a jogar, mas tem uma nova ruptura e outros problemas a mais. Mas a grande maioria dos jogadores de futebol, do último trabalho que a gente viu, e alguns trabalhos que a gente tem visto, né, do pessoal lá de Portugal, outros na Universidade de Bolonha, na Itália, em que pegaram todos os dados, né, do Transfer Market, naquele site que é mais público, né, que mostra todas as lesões dos jogadores também, o tempo de retorno e como é que é os jogos deles, a grande maioria volta a jogar. Mas olha o detalhe, e isso vale tanto para os jogadores de basquete quanto para futebol. Depois de um ano da lesão, é que o jogador ele começa a voltar aos níveis que ele estava pré-lesão. Então, o número de jogos dele que ele participa começa a ficar mesmo só depois de um ano de jogo. Os números dele, números de minutos jogados, os números de quantidade de gols, assistências, passes,
e a performance esportiva depois de um ano. No futebol, ele se iguala bem. No basquete, ele tem aquele problema de 30% dos jogadores não se igualarem bem e a grande maioria ainda perde um pouquinho dos números, com raras exceções. No futebol americano, ainda é um pouco parecido mais com o futebol ali, e na questão dos jogadores de beisebol também, que eles ficam também sem problemas nenhum, mas depois de um ano. Ou seja, toda vez que um paciente chega para mim com uma lesão de tendão de Aquiles, a primeira coisa que eu já aviso para o paciente é o tempo de recuperação, que ele tem que ter muita paciência. A depender do paciente, quando o paciente é mais atleta, eu gosto de fazer triatlon, por exemplo, que eu tenho pessoas que praticam triatlo, atendo pacientes que jogam futebol no final de semana e participam de campeonatos, né? Pacientes de 40, 50 anos que ainda participam de campeonatos e querem participar, estar de volta nos gramados participando dos campeonatos, eu tenho que avisar que é demorado. Né? Então, até aquele atleta profissional que tem toda aquela estrutura demora, em média, 10, 11 meses para poder retornar. Isso são números da NBA e números de futebol. Tá? O futebol é 7 a 9 meses, né, que volta, né? Mas com ganho mesmo bom depois de um ano. Tá? E isso profissionalmente. Né? E volta a treinar full, geralmente com 5, 6 meses. 6 meses é um número chave, meio que chave para isso daí também. Para atletas é desse jeito. Então, para pessoas, né, que não são atletas, que não vivem disso, né, tem dinheiro, o seu dinheiro, né, bem suado aí vem de outra situação de trabalho em que você não tem, às vezes, muito tempo para poder fazer bem essa recuperação. Então, aí a recuperação é 6 meses, 5 a 6 meses que eu falo que a pessoa vai conseguir fazer os seus treinos de forma irrestrita. E isso também são trabalhos mais recentes em população em geral, que para começar a fazer treinos de forma irrestrita, ou seja, pular, saltar, fazer seus treinos na academia, fazer suas danças, praticar o seu esporte preferido que você gosta, geralmente com 6 meses você vai conseguir isso daí. Isso é uma média, tem gente que consegue um pouquinho antes, tem gente que demora um pouquinho mais, isso varia de cada um. Tá? Assim como tem jogador de futebol que volta aí profissionalmente com 6 meses, mas tem jogador que só vai conseguir voltar com 10 meses. Tá? E alguns até depois de um ano. Então, o tempo de recuperação ele é um pouquinho restrito e a gente ainda precisa também, logo no início da lesão, durante o tratamento, fazer imobilizações para que não force o tendão e que ele consiga cicatrizar. Bom, gente, fazendo essa pegada já do tratamento, né, a gente tem 2 tipos de tratamento. A gente tem um tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Eu tenho tratado meus pacientes de preferência de forma cirúrgica. Por quê? A cirurgia, em relação ao tratamento conservador, ela tem até 10 vezes menos de chances de rupturas em alguns trabalhos, principalmente atletas profissionais, né? Ou seja, pessoas que vêm aqui comigo, que são até triatletas, têm vida de atleta, né? E a gente sabe que a chance de ruptura em quem faz o tratamento conservador nesse tipo de caso é muito maior do que o cirúrgico. Então, a gente tende a preferir o tratamento cirúrgico porque a gente consegue colocar o tendão boca a boca, certinho ali no lugar dele e para fazer uma reabilitação precoce também de uma forma melhor, com uma forma mais segura também. O tratamento conservador, ele cabe também, tá? Mas geralmente eu tendo a usar ele para casos específicos, como pacientes fumantes pesados que não conseguem parar de fumar, pacientes com algumas vezes problemas de saúde que impedem, né, ele de fazer a própria cirurgia, tá? Pacientes muito idosos também, dependendo da situação, eu prefiro não fazer a cirurgia em si, fazer o tratamento conservador e pacientes em que a gente vê que a dificuldade dele social é muito difícil dele conseguir fazer o tratamento pós-operatório de forma adequada. Tá? E nesses casos a gente conversa bastante com o paciente e decide pelo tratamento conservador, tá? Que não é de todo ruim, mas tem um pouquinho maior chance de ter a ruptura. E quando a gente fala 10 vezes assim, ou 5 vezes, ou 10 vezes, até assusta um pouco, né? Mas o número de porcentagem de rupturas num paciente que faz tratamento conservador, num trabalho da Inglaterra que foi lançado, é 4% a 5%. Então é um número que, assim, se você for pensar do outro lado, 95% dos pacientes que fazem esse tratamento não vão ter ruptura. Tá? Fazendo um pós-tratamento de imobilização, ou seja, uma reabilitação adequada, vai ficar tudo bem.
Bom, nesses pacientes que a gente pensa em fazer a cirurgia, a gente tem inúmeros tipos de cirurgias descritas para isso daí. A gente tem as cirurgias percutâneas, a gente tem as cirurgias abertas, né? E dentro desses aspectos dessas cirurgias, a gente tem várias situações ou vários tipos de abordagem a depender do caso a caso. Hoje em dia também é outra grande discussão que a gente tem, né, que a gente vê que, por exemplo, alguns colegas de hospitais renomados, né, como por exemplo o Hospital for Special Surgery lá de Nova York, em que fizeram a cirurgia do Tatum e vão fazer agora, fizeram também do Halberd, eles preferem fazer, por exemplo, o acesso amplo, né, ou seja, abrir bem ali, ver bem o tendão de Aquiles, amarrar ele muito bem, porque eles acreditam que em atletas de alto nível, de alto rendimento, que precisam muito do tendão de Aquiles, eles precisam de ter uma certeza de que o tendão ficou muito bem preso. Isso é discutível, porque eu conheço até colegas dentro dos Estados Unidos mesmo e que trataram outros jogadores de basquete em que fazem cirurgias, por exemplo, minimamente invasivas, com técnicas como o PARS, que foi desenvolvido pela Arthrex, e outras empresas, né, que tem aí. Tá? Então, são técnicas que conseguem travar bem o tendão com um acesso bem pequenininho assim, tá? Que eu tendo a fazer mais essa técnica, né? A não ser que a pessoa me comprove que é um atleta mesmo, que precisa de ter um retorno um pouco maior, talvez eu faça essa técnica maior, com acesso maior, né, mais amplo, mas essa técnica ela tem alguns problemas, que é a questão da ferida, que pode ser que tenha algumas lesões, alguns problemas, algumas complicações a mais com a ferida. Mas isso também está um pouco sendo rebatido agora, né? Ou seja, essa premissa de que vai dar maior complicação de ferida está sendo rebatida recentemente, que tem alguns trabalhos em que eles têm mostrado que não tem muita diferença, mas você tem que selecionar muito bem o caso, né? Pacientes que têm uma pele um pouquinho mais fina, pacientes mais idosos ou pacientes que fumam, por exemplo, ou que tem alguns problemas de saúde como diabetes. Se você faz um acesso maior, maior chance de infecção, maior chance de dar alguns outros problemas, abrir a ferida, então às vezes eu prefiro mesmo fazer esse acesso pequeno, que é o que tem feito mais nos meus pacientes. Depois a gente vai mostrar um vídeo para vocês de algumas técnicas percutâneas, para vocês verem como é que é, por curiosidade, né? Vocês saberem como é que faz mais. Após o tratamento cirúrgico ou conservador, né, quando a gente vai iniciar esse tratamento, então depois do tratamento cirúrgico ou quando a gente vai iniciar o tratamento conservador, a gente vai precisar imobilizar o paciente. Tá? A gente imobiliza com o pé um pouquinho para baixo, o máximo para baixo possível para evitar alongar muito o tendão de Aquiles, porque nesse início é muito importante que o tendão ele esteja muito bem quietinho ali para ele passar o processo inflamatório, tirar os tecidos mais danificados ali e começar o processo de cicatrização real do tendão. 2 semanas assim, sem botar o pé no chão, tá? E depois a gente começa a fazer um protocolo de carga precoce com uma bota específica que a gente chama de RoboFoot, aqui em Brasília, né? No Rio de Janeiro é Robocop, por exemplo, e tem outros, né? Mas é uma bota, aquelas botinhas, né, que vão até quase o joelho e que tem um salto, né? Tem um calçozinho em que ele protege o pé de esticar muito para cima, ou seja, de esticar muito o tendão. Tá? E aí, dessa forma, a gente consegue prevenir com que tenha outros problemas no tendão. Essa bota a gente usa em torno de 4 a 6 semanas, dependendo do protocolo que a gente vai fazer, tá? E algumas vezes a gente pode começar a fisioterapia precoce, a depender de como é que foi a sutura e como é que a gente fez todo o reparo. Isso também é o que tem aparecido mais agora, de fazer em torno de uma fisioterapia precoce para alguns pacientes, em termos de conseguir fazer um pouco de movimento ativo, que o próprio paciente faz, né, com o joelho dobrado em 90 graus e conseguir botar o pé até a posição neutra, né, ou seja, que a gente fala de 90 graus, não passar muito disso, senão vai forçar o tendão. Isso também ajuda na recuperação do paciente. Tá? Em alguns casos eu prefiro não fazer muito isso, porque às vezes eu vejo que o tendão não está muito bem, o tipo de lesão que aconteceu, às vezes ele não corta certinho assim, às vezes ele faz isso daqui. E quando a gente vai ver as fibras do tendão, elas não estão muito boas e eu prefiro segurar um pouquinho mais. Isso também varia de situação para situação, mas a gente sabe que a carga precoce ajuda muito na recuperação do tendão, então por isso que a gente usa essa bota com essa proteção por 4 semanas, algumas vezes até 8 semanas, a depender da situação do paciente.
e a fisioterapia precoce também, mas é algo que a gente tem que selecionar bastante e discutir com o paciente e ver a condição, né, até da clínica de fisioterapia, se eles conseguem fazer isso ou se eles têm algum protocolo específico para isso, porque muitas clínicas não têm, então infelizmente a gente prefere deixar mais tempo imobilizado. Depois dessas 6 a 8 semanas, aí começa um processo ainda de fortalecimento leve, né, com fortalecimento isométrico do tendão. A gente começa a já fazer algum pouco mais de alongamento com o joelho mais estendido, isso depois de umas 10 semanas e só depois de uns 3 a 4 meses ali de acompanhamento que a gente começa a sugerir já o fortalecimento muscular mais intenso da panturrilha, porque ela emagrece muito. Lógico, né, é o músculo que puxa o tendão, né, e a gente está pedindo para ele não trabalhar muito, então ele emagrece bastante, perde muito músculo. Né, alguns trabalhos até mostrando que alguma parte do músculo ele nem volta a regenerar por completo e isso perdendo um pouquinho de tensão da musculatura e outros trabalhos também mostrando até também em que o tendão de Aquiles, quando às vezes a gente tem a lesão, independente do tipo de tratamento, ele ainda alonga um pouquinho, tá? E isso tem até autores aí desses trabalhos que já botam isso como uma coisa certa. Isso vai acontecer em todos os tendões de Aquiles que a gente for fazer, independente da técnica que a gente vai fazer. Ele acaba alongando um pouquinho. E esse alongamento perde um pouco da tensão do tendão de Aquiles para você conseguir fazer o movimento completo. Né? E por isso que em jogadores, atletas que precisam de uma explosão maior, como na NBA, eles perdem um pouquinho essa explosão. Tá? E eles têm visto que isso acontece então até mais nos jogadores offensives, né? Ou seja, os mais de ataque do que nos de defesa, porque eles fazem menos essas explosões do que os jogadores do ataque que eles fazem mais. Né? E aí talvez por isso que eles tenham um pouquinho dessa perda de rendimento. E isso acontece um pouco menos no futebol e um pouco menos no NFL e também no beisebol. Bom, e geralmente com 6 meses que volta, né, ao esporte por completo. Isso tudo depende de como é que você vai fazer a sua reabilitação, se está sendo feita de forma correta e se você está tendo uma equipe boa de fisioterapia por trás, né, e que isso ajuda bastante. Né? Eu costumo dizer para meus pacientes que o início, a cirurgia, né, e a gente fazer aquela imobilização precoce, 50% do tratamento. Os outros 50% do tratamento, talvez sejam até mais importantes do que a própria cirurgia em si, são a questão da reabilitação, né, do preparador físico que você vai ter do seu lado, do seu fisioterapeuta que você vai ter e das técnicas que ele está usando para você poder conseguir fazer essa sua recuperação. Um ponto muito importante, gente, quando tem a lesão do tendão de Aquiles, isso é meio que urgente. A gente precisa fazer a cirurgia, caso a gente for pensar em cirurgia, né, imediatamente. É coisa de 24 horas a gente já está na mesa cirúrgica e já estamos fazendo a cirurgia. Porque a gente precisa aproveitar esse tempo, essa inflamação inicial do tendão para que ele tenha uma boa cicatrização. Se você demora muito para você procurar o atendimento ortopédico especializado, tá, para você poder fazer essa cirurgia, vamos supor, mais de 15 dias, 2 coisas vão acontecer. Você já não tem nenhum processo inflamatório acontecendo ali, por mais que a gente abra, corte, é como se o tendão tivesse cicatrizado as pontas dele, mas sem estarem juntas. Ele cicatriza a ponta aqui e não está junto, tá? Então, é a mesma coisa da gente fazer um corte na pele, deixar a borda aqui aberta, fica uma ferida aqui, mas as bordas da pele, elas começam a cicatrizar, epitalizar e elas não conseguem fechar, elas não conseguem chegar ali, tá? Ou se chegar vai demorar muito tempo e não vai ficar a mesma coisa. A segunda coisa que pode acontecer é que o músculo, ele tem a tensão dele. Se você tenta deixar o seu pé em repouso, ele fica um pouquinho mais para baixo dessa forma, porque a panturrilha é muito forte. Tá? É um músculo em que suporta, às vezes, até 10, 15 vezes o peso do seu corpo para te projetar para frente. Então, essa musculatura ela fica dando uma tensão constante no seu pé. Quando você tem a lesão, essa tensão não acontece no pé e o tendão ele vai encurtando cada vez mais e o músculo também. Para você conseguir trazer de volta o tendão no lugar, fica mais difícil, é uma cirurgia mais complicada, mais demorada, precisamos usar outras técnicas para conseguir fazer esse tendão chegar no lugar. A recuperação fica mais demorada, tá? Fica mais imprevisível, tá? De você conseguir voltar realmente a ter as suas funções completas por conta dessas outras coisas que a gente teve que fazer para poder alongar o tendão e botar ele no lugar de forma correta. É isso,
Eu sou o Dr. Guilherme Feijó, especialista em peito e tornozelo, cuidando dos seus pés a cada passo.